Abramos, irmãos, a palavra de Deus no Salmo 131. Daremos continuação à exposição dos salmos de romagem. Estamos chegando ao fim. 131, 132, 133 e o último é o 134. Então, mais um mês e nós devemos terminar essa série nos salmos de romagem. Salmos dos peregrinos. Esse é o salmo de número 12, é o 12º que nós estamos expondo da lista dos 15. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que essa declaração de Davi seja a nossa, que com confiança nós possamos dizer que aquietamos nossa alma, o nosso coração, e que estamos tranquilos e confiantes como um bebezinho nos braços de sua mãe, e que a nossa esperança está somente no Senhor, agora e para todo sempre. Dê que a exposição desse salmo, Senhor, alimente o teu povo nessa manhã. Nós oramos também pelos demais irmãos que se encontram reunidos em outras partes do mundo para adorar o teu nome, ser instruídos na tua palavra, para te cantar louvores e ter comunhão uns com os outros. Oramos, ó Deus, pela igreja perseguida, por aqueles que vêm sofrendo e que são impedidos de se reunir, ou que têm pago com a liberdade ou a vida o privilégio, Senhor, de professar o teu nome. Pedimos que tu estejas conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo é atribuído ao rei Davi. Davi, o mais conhecido dos reis de Israel, era pastor de ovelhas. Deus o tirou de detrás do rebanho e o colocou como rei no lugar de Saul. Davi foi o segundo rei de Israel e de todos o mais conhecido. Conhecido como amigo de Deus, escreveu vários dos salmos, homem de guerra, homem temente a Deus. E esse salmo é um salmo onde ele exorta o povo de Deus a esperar somente em Deus, depois que ele aquieta e acalma o seu próprio coração. Geralmente os salmos foram escritos durante alguma situação, algum ambiente vivencial que deu origem à forma do salmo, a maneira como ele foi escrito, ou ao tema dele. E os estudiosos se perguntam qual foi a situação na vida do rei Davi que o levou a escrever esse salmo de 3 estrofes, pequenininho. E uma das possibilidades é quando Davi ainda não era rei de Israel e ele tinha sido acusado pelo rei Saul e pelos seus súditos de que Davi tinha ambições de se tornar rei e que estava querendo matar Saul e ocupar o trono de Israel. E nós lemos a respeito desses episódios nos 2 livros de Samuel e também no livro das Crônicas. De fato, houve uma época em que Deus deixou muito claro que Davi seria o verdadeiro rei de Israel. Só que quem reinava era Saul. E Saul começa a olhar para Davi como sendo o rival, aquela pessoa que tomaria o trono no seu lugar. E os cortesãos, os súditos do rei Saul ficavam instigando Saul e dizendo: olha, Davi está tramando contra ti, porque Davi tem aspirações, Davi quer ser o rei de Israel. Isso fez com que o ódio de Saul por Davi se multiplicasse e também fez com que ele procurasse matar a Davi diversas vezes. Então, quem sabe foi nessa ocasião em que Davi escreveu esse salmo, em que ele diz que o coração dele não buscava essas coisas,
que o coração dele não queria coisas extraordinárias para ele, que o olhar dele não era soberbo e nem altivo, ao contrário, a alma dele estava muito tranquila, confiante e satisfeita nos braços de Deus, como uma criança está nos braços de sua mãe. Ele não estava procurando essas coisas, a satisfação dele era em Deus, Deus o bastava. E aí ele termina o salmo dizendo ao povo, aos seus colegas, aos seus compatriotas, para que colocassem a sua esperança e a sua confiança somente em Deus, agora e para todo sempre, porque Ele é quem pode de fato satisfazer os anseios mais profundos do coração. Então é isso que é esse salmo. Ele é uma expressão de Davi diante de Deus. Note que, embora seja dirigido a Deus, esse salmo não é uma oração, ele não pede nada aqui, ele só declara diante de Deus. É como se ele, quando ouviu aquelas acusações, ele chegou na presença de Deus e disse: Senhor, eu vou responder a essas acusações diante de Ti. O Senhor me conhece, o Senhor sabe que meu coração não está procurando essas coisas, o Senhor sabe que eu não planejo coisas grandes demais para mim, o Senhor sabe que a minha alma está tranquila, segura, e que o Senhor é a minha única satisfação e minha única esperança. Então esse salmo é uma espécie de prestação de contas que Davi faz da sua alma diante de Deus, porque Deus é aquele que conhece o que se passa dentro de nós. Nós temos que dar contas dos nossos atos às pessoas, aos homens, àqueles que nos rodeiam, mas acima de tudo nós temos que dar conta do nosso coração diante de Deus, e é isso que Davi está fazendo aqui, uma prestação de contas, porque ninguém conhece nossa alma melhor do que Deus. Ele é quem sonda o mais íntimo do nosso coração, e é quando nós nos colocamos na presença de Deus que nós temos verdadeiro conhecimento de nós mesmos. É interessante que João Calvino, nas Institutas de Religião Cristã, que é o livro clássico da Reforma Protestante, ele começa as Institutas, que é um compêndio de teologia, exatamente falando do conhecimento de Deus. E ele diz que quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. Ao contrário do que diziam os filósofos, não é? Gnosko se auto, em grego, né? Conhece-te a ti mesmo, na ideia de que quanto mais você se examina e você se analisa, você vai ter um conhecimento correto de si mesmo. Calvino e outros reformadores disseram: quanto mais você conhece a Deus, mais você vai conhecer você mesmo, porque é diante de Deus que o nosso coração se manifesta, diante de Deus a nossa mente fica clara. Quantas vezes eu tenho me chegado diante de Deus confuso, perplexo, e começo a orar, começo a buscá-lo, a ler a Escritura, conversar com Deus, e de repente fica claro o que está no meu coração, as minhas verdadeiras intenções, os motivos do meu coração se aclaram na presença de Deus, porque é diante de Deus que nós nos conhecemos e conhecemos o nosso coração. O nosso coração, a Bíblia diz, é desesperadamente corrupto. E o profeta Jeremias, que disse isso, pergunta: quem o conhecerá? Nós não conhecemos o nosso coração profundamente e com frequência nós somos enganados por ele. Por isso que esse tipo de coisa que Davi está fazendo aqui, ele comparece diante de Deus e examina o seu coração, e ele conclui: Senhor, as minhas intenções estão corretas, eu não quero ser rei de Israel, eu não estou buscando a coroa, eu não quero ter poder e glória, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu estou me sentindo na verdade como uma criança desmamada nos braços de sua mãe. Essa é uma das grandes vantagens da oração e da vida em comunhão com Deus, que nós aprendemos a nos conhecer a nós mesmos. É interessante que depois da reforma protestante, os salmos foram metrificados, inclusive por João Calvino, e os salmos eram cantados. E tinha muita gente que achava que não devíamos cantar o Salmo 131, porque é muito ousado. Olha o que o Salmo está dizendo: Senhor, o meu coração não é soberbo, nem é altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Quem é que pode cantar isso? Quem é que pode dizer de todo o coração que isso é verdade a respeito do seu coração? Então, tinha muitos
que depois da Reforma Protestante achavam que cantar isso aqui seria hipocrisia ou falsa humildade. Mas uma resposta que se deu para isso é que os salmos foram escritos para nos ensinar. Nós podemos cantar um salmo como esse, podemos ler em conjunto um salmo como esse, como expressão do que vai na nossa alma, porque eles foram feitos para nos ensinar aquilo que nós devemos ser e de que maneira nós podemos obter o ideal que é colocado aqui. A gente pode ler esse salmo juntos, ainda que seja para dizer: ó Deus, faz com que o meu coração seja como Davi. Faz com que eu possa dizer isso de todo o coração. Faz com que o meu coração seja humilde, como o de Davi, para que eu possa declarar essas verdades diante de Ti. Então, é isso que é esse salmo. É uma prestação de contas, é uma avaliação sincera das intenções do coração diante de Deus e que deveria ser cantado pelos peregrinos à medida que eles caminhavam para Jerusalém, dizendo que a confiança deles estava somente em Deus, assim como uma criança depende, confia e descansa nos braços da sua mãe. Vamos ver então os 3 versículos que aqui nós temos. No primeiro versículo, Davi nega que está sendo movido pela soberba. No segundo versículo ele diz qual o verdadeiro estado da sua alma, ele aquietou a sua alma. E no terceiro versículo ele exorta o seu povo a confiar somente em Deus. Então, em primeiro lugar, verso 1, Davi nega que está sendo movido pela soberba. Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Se a situação em que Davi escreveu esse salmo é aquela que eu descrevi no início, antes dele se tornar rei, sendo acusado de que ele tinha ambições políticas, então o salmo faz todo sentido. Ele está dizendo aqui: Senhor, não é soberbo o meu coração, ou seja, o meu coração não é orgulhoso. Eu não estou querendo ser rei, eu não estou querendo assumir uma posição de domínio e de glória sobre os demais membros do meu povo. Não há essa soberba no meu coração. Não é que Davi está dizendo que ele nunca foi soberbo, mas com respeito àquele assunto, o coração dele estava em paz. Em seguida ele diz: o meu olhar não é altivo. Ou seja, eu não olho para as pessoas de cima para baixo, que é um sinal de desprezo. Eu não menosprezo as outras pessoas como se eu fosse alguém e os outros não sejam nada. Não me considero maior ou acima das pessoas que estão ao meu redor. O meu olhar não é altivo. A gente sabe quando uma pessoa olha para a gente com altivez, né? O pessoal olha meio atravessado. Tem gente que sabe exatamente com o olhar dizer o seguinte: você não vale nada. Só com o olhar, né? A gente fica, a pessoa olha, só o olhar da pessoa a gente fica desse tamanhinho, né? Aquele olhar de desprezo, não precisa dizer nada. Mas Davi diz: Senhor, o meu olhar não é altivo, eu não estou olhando para as pessoas assim, exatamente porque o meu coração não é soberbo. Não é soberbo, eu não estou querendo essas coisas, não estou me julgando acima dos outros. Ainda ele diz: não ando à procura de grandes coisas, ou seja, Senhor, Tu me conheces, eu não estou secretamente lá no íntimo do meu coração querendo coisas maravilhosas demais para mim, que é o que ele vai dizer em seguida. Eu não estou procurando aquilo que está acima da minha capacidade e para o qual eu não fui preparado nem destinado por Ti. Eu me contento com aquilo que o Senhor me deu. Eu quero viver dentro daquilo que o Senhor me proporciona. Eu não passo minha vida procurando ser mais, ter mais e sempre alcançar uma posição maior e mais elevada. Não, Senhor, eu não ando à procura de grandes coisas. Eu estou satisfeito com a porção que o Senhor me deu na minha vida. E a quarta negativa dele, final do verso 1, eu não procuro coisas maravilhosas demais para mim. Tem gente que acha que não tem nada maravilhoso demais para ele, não é? Tem gente que acha que é o rei da cocada preta e que ele pode tudo e que ele é capaz de tudo, ele tem uma opinião sobre tudo, ele sabe sobre tudo, já leu sobre tudo, conhece tudo, né? É aquela pessoa que sempre tem que estar por cima,
E Davi diz: Senhor, eu não sou assim. Eu não estou procurando coisas maravilhosas demais para mim. Eu estou satisfeito com as coisas normais do dia a dia. Eu não estou querendo que o Senhor faça nada extraordinário na minha vida. Eu me contento em viver a vida comum como pastor de ovelhas. É o que ele era provavelmente quando escreveu isso aqui. Eu sou pastor de ovelhas. É assim que eu ganho minha vida, é assim que eu sustento a minha família. O pessoal está dizendo que eu estou querendo ser rei, mas não é verdade. Eu, rei? Senhor, isso é maravilhoso demais. Quem sou eu para ocupar o trono de Israel? Mas tem gente que, ao contrário, diz assim, quando ouve a notícia: você vai ser rei de Israel. Ele diz: já era tempo. Vocês já deviam ter reconhecido que eu sou o cara mesmo, né? Eu sou o cara. É por isso que de vez em quando nós vamos ter eleição aqui para oficial, uma das perguntas que eu faço aos candidatos é: quem de vocês vai ficar chateado se não for eleito? E se ele levantar a mão, não vote nele, porque ele está exatamente procurando coisas maravilhosas demais. Porque o verdadeiro humilde, ele não procura essas coisas, e quando ele é agraciado ou indicado com a posição de honra, ele até fica surpreso, né? Como é que eu não sou digno disso? Como é que eu fui alçado a essa posição? Davi expressa a humildade do seu coração aqui diante de Deus. Vocês percebem quão sério é isso? Porque ele não está falando diante dos homens. Uma coisa é você chegar para alguém e dizer: não sou orgulhoso não tenho essas pretensões não. Outra é você se ajoelhar e sinceramente diante de Deus dizer: Senhor, sonda o meu coração. O Senhor conhece as minhas intenções. Meu olhar não é altivo, meu olhar não é soberbo. Eu não procuro essas coisas grandes, nem coisas maravilhosas demais para mim. Qual era então o verdadeiro estado da sua alma? E aqui passamos para o versículo 2, onde Davi agora faz o contrário. Primeiro ele diz o que não estava no coração dele, e agora ele descreve como é que ele sente o seu coração. Ele diz aqui no verso 2, pelo contrário, ou seja, em contraste com essas coisas aí, soberba, altivez, procura de coisas maravilhosas demais, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Não é que ele não era tentado com essas coisas, porque até o profeta Samuel o havia ungido como rei de Israel, e disse: você vai ser rei de Israel. É claro que Davi pensou a respeito daquelas coisas, mas ele fez calar a alma dele, sossegar o coração dele, como se ele dissesse: Senhor, se o Senhor vai me fazer rei de Israel, que seja no tempo do Senhor e no modo do Senhor. Eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor, que é Saul, mas eu vou esperar o tempo do Senhor. E não faltou gente que dissesse assim: você tem a oportunidade agora, mata Saul. Lembra do episódio em que Davi estava na caverna de Adulão e Saul estava de ladinho ali, nem tinha percebido? Davi estava lá com seus homens, e os homens disseram: é agora, mata. E Davi disse: meu coração não está à procura de grandes coisas, irmãos. Se Deus for me dar o reino, será da forma dele, da maneira dele, do tempo dele. Mas o meu olhar não é altivo, eu não olho de cima para baixo para Saul. Eu não quero acabar com a vida dele. Eu não sou digno de estar no trono de Israel. Eu já aquietei, sosseguei, calei a minha alma. Gente, que exercício extraordinário de humildade. Isso aqui chama-se domínio próprio, que é fruto do Espírito, e está lá em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é domínio próprio. E o homem que domina o seu coração, ele domina tudo mais. Ele aquietou o seu coração. Coração, sossega, cala a boca, fica tranquilo. Não pensa nessas coisas. Não fica alimentando esses pensamentos. Não fica imaginando a glória de estar sentado naquele rei. Não fica pensando quantos quilos é a coroa de ouro, quantos servos você vai ter. Não pensa, aquieta, não vou nem pensar nessas coisas. E Davi aquietou o seu coração, calou o coração diante de Deus. E ele usa uma figura, ainda no verso 2, para descrever bem aquilo que ele estava sentindo. Ele diz: como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para contigo, ó Deus. Essa é uma figura muito bonita. A criança
inquieta. Todo mundo sabe o que é um menino com fome, não é? E ele começa a gritar de madrugada, ele quer mamar, não tem acordo com ele, nada, ele vai gritar, até que ele mama, e depois que ele acaba de mamar, que ele fica satisfeito, ele relaxa, né? Lá nos braços da mamãe, parece um anjinho, e fica lá dormindo, né? Tranquilo. E Davi usa essa figura de uma criança que mamou e agora está satisfeita nos braços de sua mãe. Ele diz: da mesma forma que aquela criança está ali nos braços de sua mãe, a minha alma está nos teus braços, ó Deus. Então essa figura, ela expressa 3 pensamentos. O primeiro é de total dependência. Uma criança de peito, ela depende completamente da sua mãe. Ela não se alimenta sozinha. Ela depende do leite materno. E é isso que aquieta o desejo dela. Então, a primeira ideia que é transmitida aqui com essa figura é da total dependência. Como um bebezinho depende da sua mãe para viver, Davi diz: a minha alma também depende do Senhor. E é isso que alimenta a minha alma, e não desejos de grandeza. A segunda ideia que passa essa figura aqui é de plena satisfação. Um bebezinho, depois que foi desmamado, né, alimentado, ele parou de mamar, ele está nos braços da mãe completamente satisfeito. Antes ele estava chorando, né? Antes ele estava gritando, mas agora ele está rindo, até ronronando, né? Está ali nos braços da mãe, fazendo gracinha, ou então dormindo tranquilo. Por quê? Porque ele está satisfeito, completamente satisfeito. Ele não está pensando mais em nada, a não ser naquela satisfação, naquela sensação de satisfação que ele está sentindo. Mas há também uma terceira ideia que nos é transmitida por essa figura. Primeiro, de dependência; segundo, de satisfação; e terceiro, de segurança. O bebê está ali nos braços de sua mãe, ele se sente seguro, ele não se preocupa com nenhuma ameaça, ele não está imaginando que coisa alguma possa atingi-lo, mas ele se sente protegido e seguro nos braços de sua mãe. Era assim que Davi se sentia com relação a Deus: protegido, satisfeito, seguro, totalmente dependente. E por isso a alma dele estava tranquila. Por isso, ele não estava procurando coisas grandes demais, porque quando o crente está satisfeito em Deus, ele não vive à procura dessas coisas. A alegria dele é em Deus e nas coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas quando a gente inverte isso, a alma se inquieta, a alma se agita. A pessoa vive num constante estado de angústia e de preocupação. Mas quando ela encontra em Deus plena satisfação, ela se aquieta como esse bebê. O coração não está procurando coisas maravilhosas demais. O olhar não é altivo, nem o coração orgulhoso, porque está satisfeito nos braços de sua mãe como um bebê. A satisfação plena em Deus, queridos, é o remédio mais eficaz contra a altivez, soberba, desprezo pelos outros, busca da própria glória, inquietação, insatisfação e desespero. É a plena satisfação em Deus. E é por isso, tendo aprendido essa lição, que Davi vai um passo mais além, agora o verso 3, e ele agora quer que o seu povo, daquele que vai ser seu povo, os seus colegas, eles experimentem a mesma coisa, os seus compatriotas. No verso 3 ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Assim como a criança espera na sua mãe, espera por sustento, espera por segurança, espera por satisfação, assim espera em Deus, que seja Deus a razão da tua existência, Israel, que seja Ele a fonte de satisfação plena agora e para todo sempre. Espera. Esperar, né, transmite a ideia de esperança. Ponham a sua esperança no Senhor. E essa esperança,
quando Davi diz isso, espera no Senhor, a nação de Israel, essa esperança está baseada em duas coisas. Primeiro, em quem Deus é. Quem é Ele? Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus de Israel, é o Deus todo-poderoso, é o Deus onisciente, misericordioso e bom, que nos conhece, que nos sustenta, que nos ama. Eu só posso esperar em Deus porque eu sei quem Ele é. A minha esperança está nele porque eu sei quem Ele é. Senão eu não teria esperança, eu teria suspeita, eu teria dúvidas, eu teria questionamentos. Mas eu sei quem é Deus, o meu Criador, o meu Redentor, que deu seu Filho para morrer pelos meus pecados, que derramou na cruz sangue precioso para que eu pudesse me reconciliar com Ele. Esse é o Deus do qual a Bíblia diz: ponha a sua esperança nele, aguarde nele, descanse nele. Espera, ó Israel, no Senhor, pelo que Ele é e pelo que Ele prometeu. Deus nos fez promessas maravilhosas. Ele nos prometeu a vida eterna no seu Filho Jesus Cristo. Ele nos prometeu a ressurreição, a imortalidade. Ele prometeu que estaria conosco nas nossas aflições aqui nesse mundo, que mesmo que passemos por dificuldades e contrariedades, Ele está conosco a cada momento. Ele prometeu que não nos deixaria ser provados e tentados mais do que nós podemos suportar. Por isso, espere em Deus, aquiete a sua alma, não busque coisas grandes demais, nem seja altivo o seu olhar, nem soberbo o seu coração, mas espere em Deus e descanse nele para o encontro da paz aqui nesse mundo. Os peregrinos deviam cantar isso quando estavam a caminho de Jerusalém. É um salmo de romagem e nós também devemos cantar esse salmo à medida que nós caminhamos aqui nesse mundo e peregrinamos com relação ou com direção a Jerusalém celestial. Eu estava lendo a história do Viktor Frankl, que era um neurologista e psiquiatra áustrio, natural da Áustria, não é? Ele viveu nos campos de concentração nazista de Dachau, Auschwitz. Ele atravessou todo aquele período e sobreviveu. Ele disse que sobreviveu porque ele tinha esperança de que alguém viria libertar. Ele não era cristão, mas ele tinha esperança de que alguma coisa haveria de acontecer que quebraria o poder dos nazistas. E na sua biografia ele descreve como ele passou fome, sede, frio, doença, atacado de vermes, muito medo, mas ele sobreviveu porque ele tinha esperança. Mas aí ele narrou vários casos que ele encontrou de prisioneiros que perderam a esperança, que não tinha mais esperança. E quando o prisioneiro perdia a esperança, ele ficava deitado na cama, ele não levantava mais. Ele não obedecia à ordem dos nazistas, ele não comia, ele não fazia as suas necessidades no lugar certo, ele simplesmente ficava ali esperando para morrer. Viver sem esperança traz esse tipo de paralisia, inércia e morte. A nossa esperança como cristãos não está nas coisas grandes e maravilhosas, naquilo que nós podemos obter e conquistar com o nosso mérito, mas a nossa esperança que nos ajuda a viver nesse mundo está no Senhor, Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, nosso Redentor. E nessa manhã eu queria convidar você a colocar a sua esperança somente nele. Talvez você esteja aflito, seu coração está turbado, seu coração está agitado, pensando numa série de coisas. Mas eu queria que você, no fundo do seu coração, orasse esse salmo e dissesse: Senhor, aquieta meu coração, satisfaz a minha alma como uma criança, faz-me sentir a segurança que há nos teus braços, dê que eu viva em paz aqui nesse mundo, dê que eu confie em ti e nas tuas promessas, para que eu possa dar testemunho de quem tu és e que vale a pena servir ao Deus vivo, agora e para todo sempre. Amém. Fiquemos em pé, irmãos, e oremos, encerrando o nosso culto nesse instante. Senhor, tu és a nossa esperança. Em ti somente encontramos plena satisfação, descanso para as nossas almas. Como teu Filho um dia nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Oro, Senhor, pelo teu povo aqui reunido, por aqueles que estão inquietos, desesperançados, agitados, na busca de coisas grandes demais, coisas maravilhosas. Oro por aqueles cujo olhar é soberbo e cujo coração é altivo. Eu peço, Senhor, que a tua palavra cure, instrua, abençoe, repreenda, console e conforte nessa manhã. Que teu povo saia transformado daqui, depois de ouvir a tua voz, porque tua voz aquieta o coração e nos dá luz e instrução. Fica com teu povo nessa manhã, é o que nós te pedimos.